Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: uma mãe crente, um pai crente, um pastor crente, pronto, eu tenho as minhas duas meninas, eu dizia para elas, ainda tem essa outra ali que eu digo para ela direto. Pronto, eu dizia para elas: olha, não importa, vocês podem casar com quem quiser, não é assim que a Bíblia diz? Eu não quero saber se é negro, se é branco, se é anão, não quero saber, eu só quero saber se tem caráter. Porque às vezes tu casa com um bichão é uma preguiça, não é assim? Casa com um bichão, é ignorante, é um monstro, vai te bater. Tem mulher que só anda com a cara roxa, só de peia que ela leva do bichão, não é assim? É desse jeito. Mas é assim mesmo, a bênção de Deus é essa questão. Então, olha aí, de um só, se a Bíblia está dizendo de um só, quando você age dessa forma, você está desfazendo da criação de Deus, ok? Vamos lá, volta lá para a gente correr aqui. Primeiro, o conceito de raça e suas mudanças no século XVI até o XVII, até o século XIX. Não havia antes esse conceito de raça, irmão, ouçam bem essa. Não havia raça. Nós temos a palavra etnos, que é a palavra apontado para nação, para povo, e nós temos também geno, que é a palavra geração que aparece lá no grego. Agora que aparece a palavra raça. De um só ele fez todos. Olhem para cá. Quando Deus fez o homem vivia, em primeiro lugar, em família. Depois o homem habitou em família ampliada, como Abraão. Depois o homem começou a habitar em tribo. Tinha a tribo e naquela tribo tinha um chefe. Então não havia esse conceito de raça, de maneira nenhuma. As pessoas viviam próximas, dentro da unidade, da dependência uma da outra, sem classe, sem divisão, sem status. Não tinha isso. Mas no momento em que eles começam a crescer e um começa a querer sobrepor ao outro nessa hegemonia, aí o que acontece? Esse homem começa a querer escravizar o outro. Deus nunca fez um ser humano para estar acima dele. Deus nunca fez um homem para estar acima do outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Deus diz assim, eu vou dar a terra para vocês, Ele nunca deu a terra para Israel se enricar, para ser poderoso. Ele deu a terra para cada um tirar o seu alimento. E a terra era pela herança, lançando sorte. Ainda tem mais. Tinha um ano de júbilo. E aí todos que tinham emprestado, tinham vendido, tinham que voltar para mostrar que a terra não é do homem, que o poder não é do homem, mas que o poder é de Deus. Então, não havia esse conceito de raças. Sabe quando é que vai começar a existir isso? Quando vem a luta pelo capitalismo, quando entra a Revolução Industrial. Isso eu vou falar daqui a pouco. É quando vem essa busca pelo poder do dinheiro. Então, começa a ter um querendo mandar no outro, aí vai começar a fortalecer o conceito de raça. Mas não havia. Os homens viviam nessa construção de dependência, nessa construção familiar. Depois é que vai ser trabalhada essa ideia de uma raça superior mandando na inferior. Mas isso, Deus nunca fez nenhum homem inferior do que o outro. Não existe essa. Então, o homem é que gosta de escravizar os outros. O conceito de raça e suas mudanças vão começar a partir do século XVI. Vocês sabem, com a vinda do iluminismo, o homem se achando como se fosse um Deus, dono da ciência, dono do saber, eles vão começar um tipo de construção que vai encaminhar para um conceito de raça superior. O século XVIII e o projeto iluminista. É aí que você vai começar a entender que o conceito de raça vai ser desenvolvido. O pensamento de Cornelius no século XVIII em relação aos indígenas americanos. Esse aí escreveu dizendo que esses índios, eles eram parasitas, ocupavam a terra inutilmente, eram indignos e não valiam nada. É por isso que lá muitos índios eram mortos, entravam, matavam a Índia, tiravam a vida, porque dizia que não valia nada. O Hegel também vai trabalhar essa perspectiva aí, pode passar? Eu coloquei aí que o próprio Hegel, ele vai trabalhar essa questão em relação aos africanos. Quem é que vai fortalecer esse pensamento? Muitos filósofos. Quem é que vai fortalecer o pensamento de que negros e índio e mulher e judeu não valem nada? Muitos homens com as suas
palestras, com os seus escritos. E esse aí dizia que os negros africanos também ocupavam a terra inutilmente, não valiam nada, não prestavam para nada, e assim por diante. Perceba que eu estou mostrando que essa construção de raça superior, ela não é algo pequeno, para que você entenda. Vamos lá. O positivismo e as transformações científicas, a biologia e a física. Aqui começa um outro problema. Enquanto que lá atrás você tem uma estrutura que já vem pelo pensamento, aqui já é a ciência. O positivismo, vocês sabem, junto com Augusto Comte, aquela ideia da fraternidade, da liberdade, da igualdade. E tinham mais, tinha outro. 3? Fraternidade, liberdade. 3, né? E isso aí nunca funcionou, gente, isso é só discurso. Nunca funcionou. Olhem para o Haiti, quando eles tentaram ali a liberdade, nunca conseguiram. A escravização de um maior sobre o menor sempre existiu. Então perceba que aqui dentro do positivismo, o que vai existir? A biologia e a física vão servir para consubstanciar e confirmar que existem pessoas que, na verdade, biologicamente, elas são frágeis, elas são quase inúteis. E esse discurso da biologia começou-se a dizer que o crânio do negro era menor, começou-se a usar a questão da cor por meio do sol, começou-se a usar outros fatores para ratificar a escravização, para consubstanciar elementos de uma raça superior e uma raça inferior. E isso, cientificamente, biologicamente, nunca foi provado que estivesse problema na estrutura física, na estrutura da saúde de um negro, de um índio. Era só um discurso ideológico para criar essa ideia de um mandar sobre o outro. Vamos lá, pode passar aí. Imperialismo e o neocolonialismo, as bases do racionalismo moderno, século XVI até o século XIX. Aí o que acontece? Como eles buscavam crescer e ter o poder e ter dinheiro, aonde eles chegavam buscando a colonização, matavam os fracos, usavam os negros e começaram a legalizar essa questão da escravidão. Nunca foi questão de cor, nunca foi questão do ser humano. Era um discurso ideológico firmado, criado para humilhar os outros. E aí vocês podem observar que aí começa essa ideia. Aqui nós temos como as características biológicas, nós falamos agora há pouco, e as características étnico-cultural, como por exemplo, origem geográfica. Não, esse aqui, ele é lá daquele bairrozinho, ele é lá daquele... Isso aqui não vai dar nada na vida. A religião, não, isso aqui é da religião, aquela religião afro. Tem demônio, tem não sei o quê. A língua, como também os costumes. E aí eu coloquei aí o Frantz, que ele fala disso aqui como o racionalismo cultural. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, é muito importante que cada irmão e irmã que está aqui entenda isso, que Deus fez o homem bom, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, fez a mulher, não importa se tu tem a cabeça grande, o pé grande, a renta grande, não importa se tu tem a cabeça chata, se tu tem... Não, isso aí Deus te fez assim. Agora, a pessoa te denegrir por causa da tua cor, ou fazer discriminação por outra questão, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Pode passar aí, para a gente correr aqui para encerrar. Muito bem. Eu coloquei aqui, racismo, preconceito e discriminação. Racismo baseado na raça se manifesta por meio de políticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial que pertence. Eu pertenço ao grupo só dos brancos, então quem vai ter privilégio? Quem é? Só os brancos. É a raça maior, é a raça superior. Aí você tem aqui o preconceito racial, é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado, que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. E aí vem a discriminação racial, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racionalmente
identificados. Pode passar aí. Aí eu já expliquei esses conceitos para a gente encerrar. Os 3 tipos de racismo na atualidade. Quais são eles? Individualista, institucional. Pronto. Agora olhe para cá. Se vocês pegarem o que eu estou falando desde o início aqui da minha fala, vocês podem observar que não é cor. O problema não é a cor. O problema é que montou-se um discurso para escravizar os outros. E aí vem essa ideia do racismo individualista. Qual é o racismo individualista? Tem até negro que diz assim: eu vejo um bocado de negro aí sendo besta, fulano de tal fala isso na televisão, mas eu acho que já são os negros criando isso. Nunca diga isso. Tem outros que dizem assim, alguns dizem assim: não, é o seguinte, eu sou branco e eu não sou racista e tem que ter a lei mesmo e etc e tal. Será se isso é verdade? Será se isso é verdade? Vocês observaram que eu também falei do racismo familiar. A própria mãe que está na igreja, que diz que tem o Espírito Santo, que diz que tem crença, só porque o rapaz vai casar, a filha vai casar com o neguinho, ela não quer. Hein? E aí? Como é que fica? Essa questão do individual, alguém diz: não, isso é pontual, é só fulano. Eu não, eu amo mesmo. Será que isso é verdade? E tem a lei, pode processar com a lei. Só isso não tira. Nós louvamos até aqui o progresso que tem feito, mas só isso não tira. Então, há um racismo individualista, mas há também o racismo institucional. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Brasil é dirigido por instituições. Não é isso, doutor Kelso? Tem Supremo Federal, tem ou não tem? Tem as instituições, tem OAB, tem Conselho de Medicina, tem Conselho de Juízes. Tudo é dominado por uma instituição. E essa instituição, ela tem normas, tem empresas. Nessas normas, há um grupo que dirige essas instituições. E antigamente, todos esses grupos, eles eram padronizados para aceitarem determinadas pessoas e não aceitarem determinadas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui, olhe para cá. De um tempo desse para cá é que você viu negro entrar na universidade. Por que isso? Aí alguém diz assim: não, é porque não estudava. Não, além de não ter as condições, havia dentro da estrutura institucional esse sistema. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você anda, hoje já está mais natural, mas antigamente você andava nas empresas aéreas, você não via uma baixinha, uma negrinha ou um negro pilotando o avião. Você via? Tudo é um sistema criado pelo próprio homem, pela própria ideologia do homem, de modo institucionalizado, para não deixar, porque havia um discurso que era uma raça inferior. Então, por isso que eu quero dizer isso para você. Talvez você diga: pastor Zé, por que o senhor está trazendo isso aqui hoje para a igreja? Para você mudar de pensamento. Para você entender que há um racismo institucionalizado. E aí já teve certas conquistas, mas ainda nós estamos longe. Pode observar, dificilmente você via um líder negro à frente de uma igreja, à frente de um papado. Nem sei se já teve um papa negro. Nunca teve, não. Nunca teve. Não é? Tinha um aí que estava concorrendo. Mas tudo é um sistema, irmão. Aí essa instituição, ela é dirigida por normas, mas tem pessoas que dirigem essas instituições. E elas vão criando normas para botar quem ela quer.